Bom, vamos para a próxima pauta, então, porque tem primeira-dama, né? Já que nós estávamos falando de primeira-dama, vamos continuar agora com a ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro. Ela afirmou no sábado que Jair Bolsonaro é a única opção para a direita para disputar a presidência da República em 2026 e que se Bolsonaro não puder se candidatar, segundo Michele, não existe democracia no Brasil. Lembrando que Bolsonaro está inelegível até 2060 em função da condenação que está quase transitando em julgado da ação penal da loucademia do golpe, aquela em que o juiz, ele acusa, é vítima, julga e também julga o recurso. É uma maravilha, né? E de acordo com o jornal O Globo, depois da operação policial no Rio de Janeiro, Tarcísio de Freitas, por sua vez, voltou a falar com animação da disputa presidencial de 2026. Na semana passada, inclusive, Tarcísio teve diversas conversas com líderes do Centrão, a fina flor da política brasileira, né? O Centrão é tão bonito, né, quanto essa bochecha de areia mijada que ele tem, né? Não parece que mijaram na areia? Sim. Né? Isso se chama acne vulgar, crianças. Né? E com Flávio Bolsonaro. Em princípio, o apoio oficial de Jair Bolsonaro a Tarcísio vai acontecer em dezembro. Segundo quem? Sabe-se lá Deus quem. Porque o Globo já falou que o Bolsonaro ele já confirmou o Tarcísio para concorrer, segundo o Globo, mais de 509 vezes. Né? Porque toda vez o Ciro Nogueira liga para alguém do Globo, para o Lauro Jardim, para alguém, e fala assim, ó, amanhã, hein, meio-dia, passa depois da manhã, que o Bolsonaro vai confirmar o Tarcísio. Então agora horas? É dezembro. Oi? 72 horas? Vai empurrando. É os 72 horas do Ciro Nogueira, essa benção do Bolsonaro ao Tarcísio. Né? Mas agora pode ser em dezembro, né? Possivelmente em um recado enviado da prisão. Né? Tipo Marcola, né? Mandando ordem. Aí fica aquelas especulações, o Cabrini aparece com o bilhetinho, né? Temos aqui imagens do bilhete que Marcola mandou para a sua organização. Olha o circo, a esbórnia que isso está virando. Isso porque a primeira turma do MSTF, que é o movimento do STF, da mesma maneira que sem terra, ou seja, sujeitos que não têm legitimidade para ter posse de uma terra, ocupam esta terra. Sujeitos que não têm legitimidade para ser ministro do STF, ocupam cadeiras do STF, e por isso é o MSTF. Então a primeira turma do MSTF rejeitou, e é aquela coisa, né? Rejeitou sem infirmar os argumentos. A primeira turma do STF, que agora está desfalcada. Ela é o Careca, o Rocambole, o Peruca saiu, o Bento Carneiro e o ministro Reborn. Agora, então é Careca, Rocambole, Bento Carneiro e ministro Reborn, os quatro, eles rejeitaram por unanimidade o recurso do ex-presidente e dos demais réus do chamado núcleo central da loucademia do golpe. A previsão é que a ação seja encerrada em dezembro, com o início do cumprimento das penas ainda em 2025. Então, como é que eles rejeitaram os embargos? Eu vou contar aqui para vocês, para a gente passar aqui, antes de começar a briga. Né? O Bolsonaro foi denunciado na ação penal. Foi. Ele e mais 31 pessoas, pelos mesmos crimes. Aí o que a PGR fez? A PGR fatiou, né? Porque o Brasil é o país do salaminho. Eu nunca vi se fatiar tanto as coisas no Brasil. É tudo fatiado aqui. Né? Até salário dos velhos o povo fatia para pôr um pedaço, uma feta, para pôr uma feta no bolso. Aí fatiou-se. O PGR, que é o Paulo Gonorreia, que é o panaca geral da República, ele fatiou em 5. Foi 5? Acho que foi. Uma ação com 8, outra com 7,
outra com 5, outra com 12, né? O 13 com 12 dá, sobe 1, vai 3 com 5, é exato, e outra só com 1, que foi o Paulo Figueiredo sozinho. Então foi 8, 5, 13, 12, 25, uma com 6, 31, e uma com 1 só, 32. Exatamente, minha cabeça está muito boa. Ele protocolou essas 5 peças, uma com 12, uma com 5, uma com 7, uma com 8, uma com 6, uma com 7, uma com 8 e uma com 1. As 5 peças são iguaizinhas, só muda o número de denunciado. Igualzinha. Eu li uma por uma. Até os erros de português são iguais. Só muda o nome dos denunciados. Mas ele separou em 5 peças que ele protocolou separadamente. Uma ele protocolou tipo 8 da noite, a outra 8h05, depois a outra 8h20, a outra 8h30 e a outra 9 e pouco da noite. Tem mais. Tem o princípio da indivisibilidade da ação penal, que o STF já julgou que a ação penal, quando é ação penal pública, ou seja, é aquela que o Ministério Público tem que apresentar, né, tem que denunciar, que é o caso do PGR, que o PGR, o Panaca Geral da República, que é o caso do Gonê, ele é o chefe do Ministério Público da União. Então, a ação penal pública, e o STF já falou que ela não precisa acompanhar o princípio da indivisibilidade quando, é claro, você tem elementos para denunciar uma pessoa e não tem elementos para denunciar outra. Você não vai prejudicar, né, uma denúncia por conta de outra que ainda carece de melhores esclarecimentos. Então, seguindo essa jurisprudência, pela metade, o Paulo Gonê fala, olha, não tem indivisibilidade. Mas ele já tem elementos para denunciar os 32. Ele divide por quê? Ele divide em núcleos. Núcleo do quê? Se a ação é igualzinha. As 5 petições são idênticas. Não tem núcleo. O único núcleo é o do fiofó dele, nessa história toda. Então vai. Apresenta essa denúncia daí. Apresenta essa denúncia a partir de uma investigação que é nula. Nula por quê? Porque não teve cadeia de custódia. Na coleta de prova, aqueles vídeos da CNN, por exemplo, que a CNN soltou em 2023, que mostrava o G. Dias, o Flávio Dino no local, a Geise, a Glaze, a coisa outra lá, eu nem sei quem estava lá, mas tinha um monte de gente lá, do PT. Tá. Eles deviam ser ouvidos. Não quer dizer que eles têm algum envolvimento, quer dizer que eles têm que ser ouvidos, porque eles estavam lá. Aí tem outra. Da mesma maneira que o Alexandre de Moraes falou agora para o Cláudio Castro, governador do Rio, eu quero todas as imagens, hein, da operação lá, hein, para não ter quebra de cadeia de custódia. O Flávio Dino era o ministro da Justiça e Segurança Pública à época do 8 de janeiro, e ele não fez questão de guardar as imagens. Ele não tem notável saber jurídico, não é juiz federal, né, de carreira, abandonou para ser político, aí vem com essa desculpa esfarrapada. Então não teve cadeia de custódia, não, foi um salseiro isso. Aí o PGR denunciou errado, mesmo que tivesse denunciado certo a partir de uma cadeia de custódia probatória supimpa, o Alexandre de Moraes não poderia ser juiz do caso. Porque ele mesmo foi na Globo, em janeiro de 2024, e falou que o plano era executá-lo. Ou seja, ninguém sabia que ele era vítima até então. Ele foi à Globo, por quê? Alguém pôs um revólver na cabeça careca dele? Não, ele foi porque quis aparecer, que adora aparecer, né? Vai lá na New York, ai, com a minha capa, Então ele foi, já deu entrevista, coisa que ele é proibido de fazer, pela lei orgânica da Magistratura Nacional, prejulgando o caso, se colocou como vítima, e colocou como vítima da tentativa de golpe também,
Porque se o crime consumado nessa modalidade, o Congresso já teve a façanha de criar o crime consumado na modalidade de tentativa, que é o caso do golpe de Estado. Então, se eu tenho o crime consumado na modalidade da tentativa, eu tenho que a vítima era a vítima potencial do crime que, para ser consumado, basta ser tentado. Ele colocou o Alckmin e colocou o Lula. Ora, com isso ele contaminou também a legitimidade do Cristiano Zanin, porque o Cristiano Zanin é afilhado de casamento do Lula, é padrinho de união do Lula e da Janja, ele é genro do compadre do Lula, é casado com uma afilhada do Lula, cujo pai, o sogro, é afilhado do filho do Lula, e é não só advogado, mas amigo do Lula por 2 décadas. Então, se o Lula era vítima, ele não poderia julgar. Se o Alexandre era vítima, não poderia julgar. E o Flávio Dino, é claro, todas as declarações que ele já deu sobre o réu, dizem que era o próprio diabo. Já comparou Bolsonaro e falou que o Bolsonaro era o próprio demônio. Ele era o ministro da Justiça que sumiu com as imagens que deveria guardar, que apareceu nas imagens e não foi ouvido, porque deveria ser ouvido, apenas para manter a cadeia de custódia. Então nós temos numa turma de 5, 3 que não poderiam julgar, nem a pau Juvenal. Ah, podiam sim, por quê? Porque o plenário do Supremo decidiu. Se o plenário decidiu contra a lei, isso não transforma o ilegal em legal, me desculpa. Isso para mim é compadrio, isso para mim é falta de vergonha, isso para mim é coisa de máfia, mobland, terra sem lei. É isso que me parece. Então, o Bolsonaro foi julgado nessas condições, num processo em que a denúncia foi aceita antes dos documentos da investigação terem sido disponibilizados, foram disponibilizados com menos de 5 dias, faltando para a oferta, para o protocolo da contestação, depois de admitido, coisa que a jurisprudência do STF até então diz que era um absurdo, o réu tem direito aos documentos, inclusive da investigação, não só os da denúncia. Antes de oferecer a contestação prévia, no momento da defesa da denúncia, então não teve acesso, não teve nada disso, aí foi julgado, e aí agora, depois desse acórdão, né, dos votos dos 5, do Fux, inclusive, que saiu da turma, abre espaço para embargos de declaração. Quando a decisão ela tem obscuridade, quando ela tem contradição, quando ela tem algum defeito, algum erro material, alguma omissão, não se falou sobre um ponto, entra-se com esse... É um recurso, os embargos de declaração. Aí todo mundo diz, embargo de declaração não pode mudar a sentença. Então, muito juiz que não quer trabalhar fala, o intuito do embargante é mudar a decisão, o que não se pode... Às vezes a omissão é tamanha, o juiz esqueceu de decidir sobre um pressuposto processual, que na hora dele decidir muda tudo, é o chamado efeito repristinatório. Mas é o seguinte, o juiz ele tem que bater naqueles pontos que ele não bateu. E aí juntou os 4 agora, o Bolão, o Reco-Reco, o Careca e o Bento Carneiro, não analisaram a integralidade dos embargos e falaram, não aceito. E ninguém está se ligando que o Bolsonaro tem direito a impetrar embargos infringentes. Sim. Porque, PP, o regimento interno do STF fala que, em não sendo unânime a decisão, ponto. Para não ser unânime, basta que um divirja. Inclusive, no último julgado desse caso, o voto do ministro Gilmar Mendes dava isso bem claro, que ele foi voto vencido nessa tese de que na turma precisa 2 divergências e no plenário precisa de 4 divergências. O Gilmar Mendes falou, quem pode decidir isso é o legislador. Porque segundo o regimento interno do STF, basta um para que não seja unânime, e não sendo unânime, cabe embargo infringente.
Aí já consideraram negar o direito, a análise, a admissibilidade dos embargos infringentes também, que é uma coisa muito louca de se pensar nesse país. Aí vem a Michele e já fala o óbvio, que o Bolsonaro está sendo escanteado propositadamente, ela que aparece como o único nome da direita, segundo a última pesquisa da semana passada, porque tudo muda no Brasil muito rapidamente. E aí o Tarcísio, né? O Tarcísio que é o famoso bagre ensaboado, né? Ele sai com o Centrão, que o Centrão é o veneno do Brasil, se chama Centrão. Veneno da envergadura moral se chama Centrão. Então, vai lá no carro, fala assim, o Alexandre de Moraes um tirano. Aí vai para o Alexandre de Moraes e fala, eu só falei tirano porque eu estava ali pressionado pelos bolsonaristas. Ele é o quê? É Centrão. Então, eu não sei mais o que dizer, Pepe. É difícil mesmo, Pavinato. É difícil não ter o que é fácil não ter o que dizer. Pois é. Esse processo todo, assim... Eu já falei várias vezes isso, eu acho um absurdo em vários momentos, em várias fases do processo. O primeiro absurdo que eu vejo, e nesse ponto específico, eu concordo com grande parte da defesa, é não ser julgado pelo Pleno. Né? E aí a justificativa de não ser julgado pelo Pleno é que assunto penal pode ser julgado pela turma. Poxa, não é assunto penal quando fala em golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Isso não é só porque está no Código Penal que você fala que é matéria penal. Isso é matéria constitucional. Né? Isso é rompimento da Constituição, da ordem constitucional, não dá para ser vista somente como uma questão meramente penal. Né? Então, deve ter sido julgado pelo plenário. Aí, uma coisa que me incomoda também nesse assunto, especificamente sobre os embargos declaratórios e os embargos infringentes que você colocou aqui, né? A lei é clara, o regimento é claro, que basta ter decisão não unânime, cai embargo infringente. Então, caberia embargos infringentes, sim. Né? Então, você tirar a possibilidade do Bolsonaro e todas as pessoas condenadas, né, nesse processo de entrar com embargos infringentes é um absurdo. É violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Aí tem um ponto que não vejo ninguém falando. Né? Quem decide é o plenário. Não foi plenário, é a turma. Então é colegiado, a turma decide. Dane-se se é Alexandre de Moraes, se é Zanin, se é Carmen Lúcia, se é Flávio Dino. É a turma. A partir do momento que tem uma vaga na turma, né, aberta na turma, já que o... Já que o Fachin não disponibilizou a possibilidade do Fux decidir... a questão de embargos declaratórios, então tem que esperar vir outro ministro indicado pelo Lula para julgar. Mas já tem maioria, 4-0. Não é assim que funciona. A turma decide. Exato. Às vezes o ministro traz um argumento novo, um argumento que possa convencer os outros 4 ministros e a turma muda o voto. Mas não, pelo visto, vão atropelar o processo. Não, né? Já está atropelado. Vão atropelar ainda mais o processo, não sejam literais. Porque o cidadão comum, quando entra com embargo de declaração no STF, demora quanto tempo ao julgar o embargo de declaração? Às vezes demora mais de ano. Demorou 7 horas. Esse demorou 7 horas. 7 horas. É ridículo isso. 7 horas. É ridículo. E pensar que o Cristiano Zanin, quando era advogado do Lula, ele foi lá para a Europa e falava assim, olha, o TRF... lá do Paraná, ele julgou esse processo em 72 dias. É um recorde. Nenhum outro processo foi julgado tão rápido. Isso é prova objetiva. Palavras do Cristiano Zanin Martins, que em 72 horas julgou isso aqui. Olha, foi 70 dias, é um absurdo. É a prova objetiva da perseguição. E agora ele está fazendo pior. Muito pior. Olha, Pavinato, eu concordo. Olha só que coisa que eu vou dizer, hein? Concordo com o PP nessa última colocação, porque isso pode ser no futuro causa de nulidade.
em virtude de ser par, né, a quantidade de pessoas na turma. Mas a gente só está falando sobre isso porque não foi respeitado muito antes o princípio da competência, né? Ou seja, o Bolsonaro não deveria estar sendo julgado pelo STF. Essa é a premissa básica de qualquer julgamento, né? Ou seja, de qualquer processo. E não foi respeitado. Então a gente está aqui tergiversando sobre o tema, ora para um lado, ora para o outro. Nada para em pé aqui, nada para em pé. Nada, exatamente. Agora, a grande questão, além desse pouco tempo para analisar o recurso de 7 réus, isso já torna a coisa evidente, vexatoriamente evidente, né? Que está tudo marcado já, que já é um jogo de cartas marcadas desde lá do princípio. Agora, a questão de já estarem dizendo que não vai caber um determinado recurso, é você antecipar a foto que ele tanto quer fazer, né, Pavinato? Que é o Bolsonaro indo para a prisão. Essa é uma questão. A questão da Michelle, eu concordo absolutamente, porque se não tiver, segundo as palavras de Trump, e isso, embora você tenha dito na oportunidade anterior, que ele o que ele fala não se escreve, né? Ele não reconheceu as eleições da Venezuela, alegando a mesma questão. Ele já externou isso em relação às próximas eleições aqui no Brasil. Portanto, não tendo o Bolsonaro participando, ele não vai reconhecer, os Estados Unidos não reconhecerá. E já houve ali um barulhinho em outros países da Europa dizendo a mesma coisa, ou seja, demonstrando que isso tudo é perseguição. Por fim, quanto ao Tarcísio, todo mundo sabe que é o candidato escolhido pelo sistema, Pavinato. É aquele que precisa estar ali, ou seja, é a mudança que todo mundo quer para que tudo continue do mesmo jeito que estava. Ora, a gente sabe que o Centrão está apavorado, essa é a palavra, com o que aconteceu na Argentina. E aí eu falo, o que aconteceu na Argentina? O único, vamos chamar assim, a única ideologia que diminuiu, que é a ausência de ideologia, na verdade, foi a do Centrão, que perdeu cadeiras. A esquerda permaneceu quase a mesma coisa, perdeu 2 cadeiras apenas. Quem ganhou muito foi a direita. Ora, o Centrão está preocupado exatamente com isso. É por isso que sequestraram Bolsonaro. Ou você que está aí nos vendo ainda não percebeu? Sequestra, deixa ele calado, ele não vai falar absolutamente nada. Ele está sequestrado por um processo em que ele não foi denunciado. Então ele não deveria estar preso. Esse é o termo correto. Ele está sequestrado para que não possa falar. E aí ficam essas especulações em torno dos candidatos. É disso que se trata. Eu acho o seguinte também, se ele não pode tuitar, se ele não pode dar entrevista livremente, falar com o público, falar com o eleitor, se o Alexandre de Moraes o proibiu de fazer isso, perceba que a intenção do Alexandre de Moraes, ela é pouco ou nada sincera, quando nós vemos um jornal como o Globo publicando aquilo que alguém o visitou disse que Bolsonaro dissera. Porque se você parar para pensar, no jargão do próprio Alexandre, essa é uma forma de burlar a cautelar. Você concorda comigo? Seguindo o raciocínio do Alexandre, sim. Né? Da mesma maneira que ele não podia usar a rede social, ele não pode aparecer na rede social de outra pessoa. Essa linha de raciocínio, essa bosta de raciocínio dessa bosta desse ministro, o Alexandre, se ele proibiu o Bolsonaro de falar, por que ele deixa ele falar através de interlocutores em jornais como o Globo? É só para causar o caos mesmo, é para acabar com a vida dele. E vamos combinar que tem muita gente que pergunta, Bolsonaro fez merda ou não fez? Eu costumo dizer o seguinte, e nesse ponto, porque nós discordamos em muita coisa, mas o básico é o básico, né, Pepe? Não dá para fugir do básico. Bolsonaro fez merda ou não fez? Eu gosto de dizer o seguinte, vamos imaginar que tenha feito. Vamos imaginar que ele tenha tentado dar golpe. Vamos imaginar que tenha sido à vontade. Eu gosto de partir desse pressuposto, porque para dizer que quem fez bobagem maior foi o STF. Porque aquele que julga, aquele que é acusado de fazer bobagem, não pode fazer bobagem.
Porque senão ele se deslegitima como julgador, que é aquele que tem que estar acima da bobagem. E a gente só está acima da bobagem, que é humana, quando a gente segue, né, as linhas mestras da legislação. Então ele pode ter feito todas as bobagens do mundo. Mas o STF, a partir do momento que ele não segue o ritual, a formalidade da lei, aquele que fez as maiores bobagens do mundo não pode ser condenado. É que nem quando a gente vê na televisão os programas lá de crime nos Estados Unidos, né, que os promotores ficam assim, mas todo mundo sabe que a gente está assistindo na televisão, a gente sabe que o acusado é culpado. Mas daí o cara, ele comeu bola numa prova, anula tudo. E é esse que é o sentido de império da lei. O império da lei. Mas na origem perdão, Pepe Pavinato, na origem disso, Pavinato, como você colocou muito bem, vamos partir do pressuposto da lei. A lei exige uma determinada prática, já que você falou da lei, a 14197 de 2021. Artigo 359L e 359M. Abolição do Estado Democrático de Direito, seja o que essa construção semântica signifique, não significa porra nenhuma, desculpa o termo, mas e tentativa de deposição de governo legitimamente eleito. Para isso, é preciso o uso de violência ou grave ameaça. Qual foi a violência utilizada por Bolsonaro e esses 7 réus, só para falar desse suposto mas primeiro violência núcleo? Simbólica, a tese é a violência simbólica. Então. Violência simbólica. Eu estou tentando, né, mostrar assim que, se não há crime, para que você está julgando o cara? Aí fala assim, roubo qualificado, que é aquele mediante violência ou grave ameaça, não é? Roubo qualificado. Uhum. Aí eu faço assim para você. É a violência simbólica. Assim, esse processo, em geral, teve muitos erros e muitos abusos e muitas ilicitudes, não tem dúvida disso, né? E quando você pega a denúncia da Procuradoria-Geral da República, você vê que eles concatenam os fatos todos isolados e tentam fazer uma narrativa e colocar tudo na mesma bacia. Então, a tal violência aconteceu, pela grande parte da denúncia, por conta do 8 de janeiro. Né? Então, você vê que ficam querendo encontrar justificativas, né, que não tem a mínima ligação entre um fato e outro. Esse é um ponto assim, que eu queria colocar aqui. E quando você abre... Eu por exemplo, estava ouvindo o Caivano falar aqui, tem alguns pontos que eu concordo e eu discordo com ele. Por exemplo, a questão do foro adequado para decisão, né, eu entendo que é discutível ser o STF. Né? Por quê? Porque existe um princípio constitucional chamado contempt of the court, a possibilidade e a capacidade que a Suprema Corte no mundo todo teria para se proteger de agressões a ela. Né? O regimento interno do STF, que não é lei, eu sei que Só você fala uma isso. nota de rodapé. Eu acho que isso vale no sistema de common law, não no sistema de direito romano. Mas tudo bem. A tua linha é Harvard, mas tudo bem. Mas tudo bem. Mas tudo isso para dizer o seguinte, há pontos discutíveis. Sim. Que eu consigo entender e levar para outro caminho, e há pontos que dá para ver a arbitrariedade e a ilegalidade. Quando eu pego, por exemplo, as provas do processo contra o Bolsonaro, não tem nada, não tem nenhum batom na cueca. Todas as mensagens trocadas é de terceiros com terceiros. Nenhuma o presidente Bolsonaro falou assim, vamos fazer o golpe, vamos movimentar pessoas nos quartéis. Não tem nada. Então pegam palavras de terceiros com terceiros e tentam justificar a participação do Bolsonaro no assunto. Ou seja, e ao mesmo tempo, há tantas questões aí. Ao mesmo tempo, só o talha-ferro está tomando na tarraqueta por conta de mensagens de terceiros falando com terceiros sobre Alexandre de Moraes, no TSE. Que se for parar para pensar, na essência é a mesma coisa. Era lá o Ayrton Vieira. Aliás, tem visto o Ayrton Vieira? Não, tiraram dele da família. O Ayrton Vieira, o outro lá, o juiz, o talha-ferro, né, falando assim, ele mandou achar alguma coisa contra a Revista Oeste. Não achei nada. Use a criatividade. Hoje o Alexandre de Moraes está impossível. O Alexandre hoje está passando de todos os limites. Então, por esse princípio, para mim é muito mais verossímil, né, que 3 assessores diretos dele, falando de ordens que ele dá para os 3, é muito mais verossímil que o Alexandre de Moraes tenha agido conforme as mensagens. Mas não, nesse caso,
O Alexandre de Moraes sequer foi investigado. Sequer. Tá jogando, né? E vai entrar agora. Aí vale lembrar também como é que fala? A questão... Eu esqueci disso na hora. Por isso que eu tenho que interromper as pessoas, porque senão as coisas evaporam da minha cabeça e aí eu não lembro mais. Mas esse caso do talha-ferro, para mim é um exemplo quando você fala de terceiro, etc. e tal. Que só o talha-ferro foi investigado, assim, tinha 4 pessoas conversando, um segurança pessoal. Ali eu acho que foi mais grave ainda. O talha-ferro, por exemplo, foi mais grave porque era grupo do gabinete do Alexandre de Moraes no TSE que ficava combinando como é que deveria ser a perseguição de pessoas. Exato. E os quatro ali sob comando dele. Tem nome e sobrenome, é isso. Eu não sei, mas isso na Lava Jato foi motivo para muita crítica, né? Pois é. Estava só lembrando aqui. Eu achei interessante esse ponto, tem que ser anulado. Lógico, interessante esse ponto trazido por ele. Por quem? Em relação à competência, mas a gente precisa lembrar que a gente está tratando de competência por foro, supostamente, por foro por prerrogativa de função, que o presidente não tem mais, o ex-presidente não tem mais. E aí, casuisticamente, semanas antes, o STF mudou o seu próprio entendimento para estender a prerrogativa, o foro por prerrogativa de função, para dizer que mesmo depois a pessoa pode ser julgada. Então, de qualquer lado que a gente olhe... Né? São ridículas, né, os despachos decisões, conforme entendimento sedimentado pelo STF. Aí põe lá aquele monte de número de acordo, é tudo acórdão do Alexandre de Moraes, é tudo decisão dele mesmo. Ele mesmo se transformou em jurisprudência. Lá em tal dia, assim. Ele faz uma coisa muito ridícula.